dia que ela nasceu, sofreu uma sepsia e ninguém percebeu. Ela ficou com artrite reumatoide e teve que reaprender a andar aos 3 anos de idade. Teve hemorragia na garganta, artrite reumatoide de novo, hepatite C e baixíssima visão. Ela sempre caminhou por caminhos impossíveis, abre aspas. Se não fosse essa parte física, eu não teria descoberto o impossível. Essas são palavras dela, que se considera uma perseguida pela morte. Ela não se limitou a relatar sua vida, ela produziu uma quantidade expressiva de obras literárias. Sua escrita não apenas refletiu a sua vivência, mas tentou iluminar as injustiças sociais que estavam ao seu redor. Ela foi também ativista política fundamental nos direitos das mulheres no nosso país, lutando contra a opressão e a igualdade de gênero totalmente ignorado na época. Um notável exemplo foi sua participação na Lei de Licença Maternidade, estou arrepiada, que garantiu às mulheres após o parto seus direitos. Estamos falando de Rosemary Moraro. Bom, eu sou Gigi Nogueira, sou atriz, produtora e idealizadora desse podcast, que chama-se Mulheridade, Passado e Presente. Vou fazer uma audiodescrição sobre mim. Sou uma mulher branca, lésbica, tenho cabelo curto, preto, com alguns fios brancos. Estou com um vestido preto, com as escritas O Mar Cura. Também estou usando brincos de argola, correntes no pescoço, muitos anéis e pulseiras. Também tenho um tênis preto e branco, um All-Star no pé. E estou muito feliz porque eu estou com uma pessoa que eu amo muito, que para mim ela é referência na luta feminina, que para mim é uma mulher que vai fazer grande revolução nesse mundo ainda. E eu tô falando de Gabriela Gnatti. Ai, credo. Você é maravilhosa. Por favor, compartilha com a gente quem é você. Com eles, né? Que eu já sei quem é você. É difícil olhar pra lá com uma deusa do meu lado e ficar assim aqui, ó. Primeiro quero dizer obrigada. Eu que agradeço. Bom, meu nome é Gabriela Gnatti, eu sou escritora, sou diretora teatral, sou dramaturga e sou doula. Sou mãe de 2 pessoas, Naomi e Gael. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher cisgênero, branca, tô com um macacão preto largo, um colar preto, pulseiras, anéis, tô com a unha pintada de vermelho, tenho cabelo castanho e tenho alguns piercings no rosto, na boca e no nariz. É isso. Obrigada. E ela é maravilhosa. Rose Moraro, nossa querida, se destacou não só por suas contribuições legislativas, mas também por pautar a mudança necessária social. Em suas palestras e escritas citava as injustiças que as mulheres frequentemente enfrentavam, levando muitos a se engajar à luta do movimento feminino. Abre aspas. A luta da mulher não é por direitos, é pela humanidade, dizia ela. Rose recebeu muitas homenagens ainda em vida. Medalha de ouro na Alvorada, medalha Tiradentes, foi indicada várias vezes a Mulher do Ano. Ela foi também eleita pela revista Desfile como a Mulher do Século 2 vezes. Foi eleita como Intelectual do Ano pela União Brasileira dos Escritores. Nomeada Cidadã Honorária de Brasília, de São Paulo. Ganhou um prêmio Berta Lutz e foi declarada, só em 2005, a patrona do feminismo nacional no nosso país. Como muitos a chamam, ela foi uma mulher à frente do tempo. Voltou seu olhar e a sua voz a uma luta que ainda travamos. Incansavelmente. Às vezes um pouco Cansa um cansada, pouco, cansa. mas a gente vai, porque a Eu? gente não vai parar. Você é louca. Não tem como mais, né? Imagina. Essa mulher deixou um legado pra gente e
Eu acredito que vai inspirar muitas gerações ainda. Mudança de paradigma, ela começou a mostrar, né, que dava para ser diferente. Sim, que É, precisava ser precisa. diferente. Como ela fala, tudo nasce da mulher, né? A mulher é a que gera vida. Então tudo nasce da mulher. Uhum. E a mulher ela tem que vir à frente, e a gente tem que ocupar esses espaços. E tem que brigar por esses espaços, infelizmente, porque era pra gente ter-los, Claro, naturalmente. E eu acredito que isso a mulher é vida, então a gente é o começo. claro, e é um plano cruel, assim, o de dizer o contrário. É um plano cruel, é um plano que, para mim, tem uma ligação muito grande com o momento em que a gente tirou a mulher da posição de divindade, de divindades, e colocou ela só como, para ela conseguir chegar a Deus, ou a que seja, né, Uhum, precisa passar pelo padre. Então, eu acho que tem um problema grande que foi construído pela Igreja Católica nesse é, momento, né? é. E Foi aonde a gente foi invalidada, né? invalidada, você tem que ter uma pessoa que te represente a você para você falar com o divino, É, porque você não é suficiente. suficiente, você não é. E como? É a gente que gera vida. Pois bem, mas isso dá um medo na galera. É, Você pensa? É mais fácil fazer assim, ó, "Tá, entenda que você não é nada, porque aí pode montar. manipular, É. é mais fácil. Bom, vamos às perguntas. Com o crescimento do movimento feminista, Hum, a mulher ela tem alcançado cada vez mais, apesar de lentamente, né? Não no ritmo que a gente gostaria, lugares que antes eram negados para nós. Muitos ainda são, uhum. né? Como a política, por exemplo. Eu acho que a gente precisava ser mais ativo na política e mais do que isso, ter direito de estar na política, né? Enfim, vamos à pergunta. Não é? Porque aqui já abre outra para gente falar. Já Tem abre outro coisa. parênteses que olha, Tem coisa para falar. tem coisa. Gá, Hum. qual a sua visão e a sua opinião sobre o feminismo no país? Eu acho que eu sinto que existe um grande perigo, que é quando a gente começa a instagramar a militância e ela começa a ser quase um filtro para você postar coisas em rede social, do que de fato uma luta. E eu acredito também que o feminismo ele tem uma grande. Ele é muito perigoso porque ele é responsável por uma mudança de paradigma no mundo inteiro, em Sim, tudo, na forma de, né, mudança de paradigma, assim. sim. É um pé na Então, porta. é um pé na porta e que vai te fazer ter que pensar de outras formas as coisas. E é difícil isso. Eu acho que o feminismo no Brasil ele tem corrido um risco de virar só um plano de fundo instagramável, mas eu também vejo coisas que eu não tinha visto até então e que sei que as minhas ancestrais provavelmente não viram, mas viveram algumas dessas coisas, que é uma articulação maior entre as Sim, mulheres e acho que também trazer as pessoas que não são mulheres para a luta. sim, E quando você traz as pessoas que não são mulheres para essa luta, você diz que essa é quase que uma filosofia nova que a gente está colocando, sabe? Que a gente está construindo. sim. Você diz, não é para a mulher não apanhar mais, só. É também para a mulher não É. apanhar mais. Mas Isso é o você, mínimo, né? esse é o mínimo para a gente não ser assassinada. Mas é para você mudar o seu jeito de pensar. Sabe? E isso não diz respeito só a gente, porque a gente tá pensando nisso todo dia. Sim, A gente que não pode sair na rua à noite, aquilo básico que a gente sabe, né? sim, A gente que não é respeitado nos nossos meios de trabalho, a gente que ganha pouco, a gente tem que trabalhar 50 vezes mais do que pessoas que não são mulheres. Vamos falar sim. de homens héteros aqui, cisgênero. A gente tem que trabalhar 50 vezes mais do que eles. Opa, E olha que a gente está falando de um recorte privilegiado. Eu me considero uma mulher, eu sou uma mulher branca, minha alma é sim. claro branca. E eu sei que para as mulheres que não são brancas, a luta é muito mais profunda. Opa, opa. Entende? A gente luta por respeito, elas lutam para conseguirem ser vistas e humanizadas. Isso que a Muraro fala também, né? É, Que a Muraro era uma mulher com deficiência, né? sim, Com baixa visão. Então, então eu acho que a luta do feminismo no Brasil, ela tem que ser compartilhada. Eu acho que ela está crescendo
e se aprofundando. E quando a gente começa a aprofundar coisas, a gente começa a ter que largar coisas antigas, Sim, sabe? e é difícil soltar, né. É difícil. Por exemplo, É estrutural, né. é Por mais estrutural, que a gente não queira, às vezes é estrutural e cultural, né. é cultural e tá impregnado na E gente também. embutido, eu Uhum, falo que foi embutido, é. Tá colado, tá né? colado, e aí tirar dói, né. É que nem colocar as mães, por exemplo, na discussão, Ou que aí já sabe? eleva vai para um outro lugar, né, meu Vai para um amor. outro lugar. Porque a mãe, além de ela trabalhar fora, ela trabalha dentro. 24 horas, tô mentindo. É, não tem 6 por 1, né, pra mãe, assim, Não, 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 não dá, não dá. já deixamos. Então, colocar, quando as feministas, quando a gente começa, o movimento feminista começa a colocar as mães dentro da discussão, é muito mais profunda a conversa. Porque antes, para a gente conseguir estruturar o movimento, a gente teve que falar, não sou sua mãe. Então, a gente tinha que negar a maternidade naquele momento. Você Uhum, não dá agora para ser isso só. Mas aí a gente começa a ampliar a discussão. Então, é isso que eu digo, quando você vai aprofundando, você vai tendo que soltar uns fiozinhos, que é, vou ter que soltar isso para pegar outros que são consistentes também, importantes nesse momento. sim, Ter a sabedoria, acho, de o movimento feminista talvez precise que a gente tenha essa sabedoria da calma preciso. e de não ter medo de aprofundar, É, saca? ir um pouco mais pra raiz, né. É, não dá pra ser só o que era Eu antes. estava conversando outro dia com um amigo e aí ele falou, eu vou até falei: "Olha, eu vou guardar essa fala". Ele virou pra mim e falou assim: "Eu acredito que a luta do feminismo não tem que ser só da mulher, Não. assim como o racismo não tem que ser só do negro". Ele falou: o homem ele precisa entender e precisa, eu acredito que vai ser um pouco até mais difícil para os homens, né, porque é tanto privilégio, como é que você abre mão de privilégio, né? Ninguém quer, né? Não quer, né? É. É, você E acha? aí aí eu ainda falei pra ele, eu falei: "Mas o que a gente pode fazer para que vocês também façam parte dessa luta? Hum, Também compreendam essa luta aí?" Falei: "É porque a gente está em busca dessa luta há muitos anos já, é. de como que faz para vocês também se engajarem e entenderem que a luta não é contra vocês". Uhum. Vamos começar por aí, É. porque muita gente fala isso do feminismo, né, Uhum. que é a luta contra o homem, que é o ódio contra não é isso. A gente só não quer ser estuprada na rua, É contra o por andar na rua. patriarcado, na É, verdade. exatamente. Então, vai mais fundo, Que é é mais mais fundo. raiz. A gente tem que pegar nessa raiz, né, amiga? Sabe que eu dirigi uma peça, que eu não vou dizer o nome agora, mas é uma peça que me chegou das mãos de um homem, que ele queria que eu dirigisse, e ele ensina. E nessa peça ele falava sobre violência doméstica, e era ele retratando violência doméstica. E eu falei pra ele, você não pode fazer isso. Não dá pra fazer esse texto desse jeito. Não tem como. Você não pode, né? Não é teu lugar de fala. Eu me recuso Você a não dirigir sabe, um homem falando sobre violência você não doméstica. sabe. É, Você imagina. pois bem, de um lugar bem Exatamente, fantasioso. você imagina. E um lugar bem fantasioso e quase fetichista, Esse é saca? o perigo, né. Entendeu? E aí a gente mudou o texto. Eu comecei a redigir outro texto com ele. Então a gente ia falar agora do ponto de vista do violador. Então ele era o violador. Isso é ótimo. Ele era o violador. E aí ele começou a se aprofundar nas questões dele, que a gente começou a descobrir no processo. Eu tinha acabado de passar por uma violência doméstica, Sim. né, um período de violência doméstica, no qual fiz medida protetiva contra a pessoa e tal. Então isso estava muito aflorado em mim também, pra dirigir. E eu achei muito interessante, mas o espetáculo não durou, fez bastante sucesso durante um tempo, só que aí ele não entendeu do que a gente estava falando. E ele foi Nossa, machista. então isso é maravilhoso, porque normalmente só é colocado o nosso ponto de vista e o outro. Até eu recebi uma ligação do advogado dele dizendo pra mim assim: quanto que você quer para o seu nome nunca mais ser citado na peça? Uou! O machismo imperou lindamente. Sim. Aí eu disse: O ego bom, masculino foi afetado, não tem Gabi. valor aí, porque é meu trabalho criativo. Você nunca mais vai esquecer que fui eu que fiz isso com você. Exatamente, é a minha marca. Então me coloca um valor aí.
Sabe? E aí tem que, porque para mudar o ponto de vista, para os homens virem, para as pessoas que não são mulheres também, principalmente os homens hétero branco, virem para a militância, eles vão ter que mexer em lugares ali que os bichos não estão querendo, porque Não. dói. Não, e é o que eu falei, vai perder privilégio, vai deixar privilégio pra lá. Tem Hum. vários, né, amor? E a gente está acostumado a aprofundar, né, amiga? É, A é. gente foi ensinada para sobreviver, a gente teve que fazer Faz isso. parte do que inferno. Continuando. Tá, Ah, vou pegar esse gancho seu dessa peça, eu abro, né? porque essa ideia desse podcast, ele nasceu a partir de uma pesquisa Tá. que eu estava fazendo sobre um projeto, sobre uma peça que eu ainda vou fazer. A gente já tem até o nome da peça, que se chama Às vezes Pequenino. Uhum. E aí surgiu a ideia de, porque eu comecei a pesquisar sobre essas mulheres que a gente vai falar no podcast, e aí é, a gente é queimada diariamente, né? Passa por várias queimaduras diariamente. E eu queria saber de você, Hum. quantas vezes você se sentiu na fogueira só por ser mulher? Ah, Diária. eu acho que dá pra eu dizer quantas vezes eu não me senti na fogueira por ser mulher, É, porque o resto do tempo todo é queimando, assim. parece que a gente não pode errar, né? Não pode, e não tem escapatória, assim. Eu acho que a vez que eu me senti menos na fogueira foi quando eu aprendi a colocar limite nas coisas e nas pessoas e a me aceitar, aceitar a minha profundidade, assim, aceitar quem eu sou e até onde eu posso ir. Quando eu comecei a me delinear, eu senti que o fogo talvez não chegasse Certo. mais tanto, mas ultimamente eu tenho sentido que só por criar esse limite, pensar sobre isso, eu fico vendo a brasa subir já. E é um trabalhão ficar Exato. apagando para não pegar o fogo, sabe? A maternidade me trouxe muitas fogueiras, assim. Imagina. Eu acho que ter relacionamentos heterossexuais também me trouxeram muito pra fogueira. Ser artista independente me traz muito pra fogueira. Ser uma pessoa, eu me considero uma pessoa que tem uma crença variada em muitas coisas, assim, eu me considero pagã. Eu E te considero tão espiritualizada, mulher. então isso pra mim é o que faz sentido, sabe? E isso bota a gente na fogueira. Bota. Porque aí você não vai batizar teu filho, vai batizar onde? É na igreja católica? Onde que batiza mais? Poxa, A galera não, não tem não tem, né? amplitude, sabe? Então, eu me sinto na fogueira sempre que eu faço escolhas. Sempre que eu faço escolhas que partem de mim pro mundo e não do Sim. mundo pra mim. Eu sinto que a maioria das vezes eu queimo quando eu tenho que fazer escolhas porque o mundo me obriga a fazer e que às vezes nem dizem respeito ao que eu quero de fato, sabe? A gente falando de fogueira agora, eu lembrei, a gente vai fazer um episódio falando de Chica Manicongo, Só falar dessa isso. mulher, né? É. E ela foi interessante isso, porque ela foi condenada, né? Hum, Na fogueira aqui no nosso país. sim. Só que ela foi condenada como mulher, né? Não é muito maluco isso? A condenação dela vir como mulher e ela ser obrigada a recusar ser quem ela é. Porque todos os registros de Chica tá no masculino. Masculino. Isso não é muito, muito. Você é condenada como mulher, mas você não é uma mulher. Olha a contradição. Hoje estamos vivendo Sempre, né? atualmente coisas assim, né? O Opa! absurdo de Trump ali, o que aconteceu com a Erika Hilton e o que tem acontecido, né? E o Brasil é o país que mais mata pessoas transgênero também, e Mulher, homossexuais né? e mulheres. Feminicídio, tanto que aumentou. É Uh, assustador. é Quando você assustador. para ver os números, é assustador e está sempre do nosso lado. E isso a gente está falando de feminicídio, de agressão às mulheres, de violência à mulher, coisas que são relatadas, números que chegam e os que são silenciados. Pois bem, pois bem. Os que não estão no mainstream ali, no interesse da mídia de desenvolver e tal, que é um outro grande perigo. Eu estou fazendo a dramaturgia de um espetáculo junto com a Graziele Garbuio,
que chama O Desaparecimento de Luísa Porto, que é de um poema de Drummond. E esse poema trata de um feminicídio. Hum. E aí a nossa discussão, agora, nessa fase de construção dessa dramaturgia, que a minha provocação para ela é: a mulher ela não está sendo morta só na hora que o cara esfaqueia ou só na hora que ela é enterrada. Não. Ela está sendo morta todos os dias. Quantas vezes ela já não foi morta? Quantas vezes ela já não queimou? Sabe? Quantas vezes você tem que ficar que nem fênix? É. E porra, eu não sou a Xena, tá ligado? Não, porque cansa, né? Cansa. É louca. Outra vez, o ano passado, ano retrasado. Fui numa reunião, não sei pra onde, mas eu fui numa reunião e a hora que eu cheguei, a primeira pergunta que eu recebi é: só tem mulher na companhia? Aí eu, sim. Então, mas eu vou ter que fechar negócio com você? Mentira. Sim. 2025? 23. 2023. Falei, vai. É comigo que você vai falar. É comigo que você vai falar, é comigo que você vai tratar. E o dinheiro vai vir pra minha Minha conta, porque eu tenho bolsa. E eu vou te mostrar como é que faz. Eu cheguei, Gabi, eu cheguei em casa. Eu tenho um saco de pancada em casa, né? Ah, Às vezes tem uns nomes que eu entendi. sim. E aí, mas eu socava tanto aquilo porque me senti tão pequena naquele momento, mas eu respirei fundo e fiz, não, eu não sou pequena. Você vai me, você vai me diminuir porque eu sou mulher, é sério. E foi aí que eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso. Como assim? Esse plano de ficar querendo colocar a gente, né? Por quê? Pra quê? É um projeto. É um projeto. Maligno. É, é, Cruel. atravessa o nosso sagrado, né? Não, É, porque importa. te desumaniza, né, Bi? A gente passa a ser um objeto, um negocinho, uma pecinha que se movimenta. Você leu Caliban e a Bruxa? Tem esse livro, Caliban e a Bruxa. Ele é fantástico. É da Silvia Federici. E ela fala muito sobre esse processo da Revolução Industrial, que quando Marx diz não, porque realmente a gente está fazendo a revolução e não sei o quê, só que ele esquece de uma coisa muito fundamental, que quem estava alimentando a mão de obra e gerando a mão de obra era a mulher que estava lá dentro da casa e que não é citada no processo Sim, e que é assim desqualificada nesse processo dessa emancipação ali, né, sim. dessa construção nova. Então pegaram e não construíram bolso nas nossas calças, entende? A Uhum. gente não pode participar É, da roda capitalista. A gente não pode entrar ali e falar assim, eu também quero dinheiro. aham. Eu quero, porque eu também saca? Eu também existo, né? Eu acho que é isso, entende? É Eu nesse tam- momento que a gente está também. é, isso. Em pleno século XXI, para mim, é muito complicado de compreender. Porque eu vim de uma família, Gabi, eu sou muito grata. Eu sou muito grata. Porque meu pai olhava pra gente e falava, então, pra mim já não foi fácil, mas pra vocês vai ser tão difícil, Hum. porque vocês são mulheres. Então vai ser difícil. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca quero ver vocês abaixando a cabeça para ninguém, muito menos pra homem. Nunca. E ele sempre foi muito nisso. Quando ele levava a gente pra faculdade, assim, era muito engraçado, porque às vezes dava uma carona pra gente, pra minhas irmãs. Aí ele parava assim, olhava assim e falava, eu olho pra cá e eu tenho certeza que as mulheres vão dominar. Ai, coisa linda. Aí ele olhava assim e falava, e eu agradeço tanto por isso, porque esse mundo vai ser um mundo muito melhor. Cansado. E aí eu olhava para aquele homem que veio da roça, que tinha o patriarcado embutido nele, porque, né, é o que eu falei, é embutido, mas que, de certa forma, tinha essa consciência, por ter filhas, de fazer mulheres fortes e resistentes e que não vai fugir da luta não, e que não é menos, né? Uhum. Que é uma das coisas que ele sempre falou muito. Vocês não são menos, muito pelo contrário. Vocês são muito mais. Então, mas vocês não têm privilégio. Era o que ele falava pra mim. E minha mãe também. Minha mãe sempre foi uma mulher.
muito à frente, sofreu violência. Uhum. Minha mãe sofreu uma violência doméstica com o padrasto. Ah. Então, minhas tias, eu acompanhei criança vendo minhas tias potências sendo diminuídas por seus maridos, por seus companheiros. Então, esse registro, que é o que a gente estava conversando antes, das heranças ancestrais, Uhum. que tem coisas que não servem mais pra gente dar uma cortada. Uhum. E eu tô nessa busca aí, ajudando, porque eu tenho mais 2 gerações daí pra frente, minhas sobrinhas, que eu falo, não. Que já tá vindo diferente, né? Uhum. Que já tá vindo com uma outra consciência. Mas é uma luta que eu acho que a gente não vai poder parar nunca, né, amor? Não, porque a gente foi criada e a gente cresceu vendo as mulheres sendo diminuídas, as mulheres próximas a nós, assim. É, Elas escutando, a gente escutava na mesa da cozinha. sim. Era sempre elas que levantavam primeiro, e é sempre as últimas que sentavam, né? A As gente viu últimas que isso. comiam. As últimas que comiam, é. As primeiras que terminavam. Muita coisa, hein, É amiga? muita coisa, amiga. Tá Voltando, bom. a gente vai, né? A gente Ah, vai, mas não tem não tem como não ir com jeito. você, mulher. 12 horas de podcast. Rose falava que ela pegou a doença do mundo. Quando eu a vi falando isso num documentário, que inclusive vai estar disponível para vocês o link, isso me pegou num ponto muito delicado, porque isso acontece muito comigo, às vezes eu me sinto muito cansada. Diante dessas lutas que a gente trava e a gente acaba se auto-sabotando também, o que Uhum. fortalece eles, né? E aí eu preciso me abster um pouco, assim, eu dou uma desplugada pisciana, né? Uhum. Maravilhosa. Pisciana. Eu desplugo do mundo e vou pro meu casulo e me refaço e depois eu volto. É assim que eu faço. E aí eu queria saber se você sente isso também, como que você lida com isso, como que você faz para retomar, porque você é mulher, artista e mãe. E mãe, cara. Tem isso aí. É idola, porque você também, pô, ajuda a trazer vidas para esse plano, né? Isso é, para mim, a magia pura, né? É um momento mágico esse. E eu queria saber de você, minha bruxa Uhum. maravilhosa. Como que você faz para voltar? Como que você sente isso também? Eu sinto, e eu sinto que a gente não pode parar de sentir. Quando eu vejo notícias de outras mulheres, como o feminicídio, o estupro que aconteceu numa garota agora, semana passada, Uhum. em São Paulo, que era uma menina que lutava também contra o machismo, o patriarcado, me dói tanto. Eu sei, eu sei. E aí a fé vai ficando, a chaminha vai ficando fraquinha, fraquinha. E aí eu preciso recorrer às minhas deusas para eu, né, voltar a respirar e falar, não, mas eu ainda tô aqui. É voltar pro éter, é voltar pro primeiro. É, Voltar pro que é primeiro, assim, eu acho. Quando a gente recorre às nossas ancestrais para conseguir se manter aqui firme. Porque eu acho que quando a gente fala de resistência, é nesses momentos que a gente está entendendo o que que é resistência. Porque a resistência não está só em ir para a rua, está também em ir para a rua. Mas a resistência está em não morrer um pouco por dia quando a gente sente que está sendo levada a isso. sim, para mim a resistência é esse lugar, sabia? E é difícil, bicho. Não, é isso que quando eu digo, não é instagramável a resistência. Não, não é, Não é, não não é, adianta, saca? porque tá aqui, né? Tá aqui, é todo dia, assim. É, é a cada notícia, por exemplo, a questão palestina, assim, chegou uma hora que eu não conseguia mais. Que eu vi uma notícia, eu lembro de uma imagem de um menininho carregando um bebê conforto, um bebê. Ele olhava e falava assim, eu não aguento mais isso, eu preciso ir pra casa. E tava tudo bombardeado em volta dele. Uhum. Eu vi aquilo e acabou com o meu dia, assim. Eu falei, como é que eu sigo? Como é que eu sigo? Que eu vou fazer? Como é que eu faço agora? Eu vi isso, eu não posso desver. É, É a criança perdida, quando você vê a criança perdida, você não desvê a criança perdida. E pra mim, o que me faz sobreviver um pouco, Gi, é esse presente que eu ganhei do universo, que é a arte. salva a Então, gente também, né? salva, e eu escrevi isso.
Eu escrevi sobre esse menino para conseguir seguir meu dia. Hum. Quando uma criança sofre, bicho, é porque tem alguma coisa errada no mundo. Assim, crianças não deviam ver a guerra. Não, não tem. Ou qualquer outro tipo de violência. É, Então, acho que se pegar nessa fé que eu tenho muito grande na arte, que é essa ferramenta que a gente tem de, como é que eu digo isso? De reinventar, transmutar, de né? transmutar, que é uma arte das É, mulheres, a transmutação, sim. né? A gente tem que ficar. Então, a arte, ela dá isso para mim, e eu sou muito grata a isso, porque aí é onde eu consigo esvaziar. É, e às vezes é duro, por exemplo, esse livro Pai, que eu escrevi. Sim. Ele é um livro que não é um livro fácil de ler. E não Eu, foi. Eu ganhei, ganhou mesmo. Ganharam. E não é um livro fácil de ler. E não é um livro fácil de escrever. Não. Mas ele é um livro que ele precisava ser escrito. E que eu sofri quando eu fui escrever ele. Mas cada linha que eu colocava ali ia tirando um nó de dentro de mim. Você escreveu ele quando? Em 2023, eu terminei ele em 2024. Ele foi publicado em 2024. Então, Que teve o Ostra antes, né? teve a ostra Hum. antes, que a ostra também foi um nó, assim, né? Que era esse lance da dolagem, por exemplo, né? A dolagem é uma coisa que me salva da violência, Eu imagino. É porque é um sabe? momento de muita alegria, né, amor? E é de muita resistência tá, você tá vendo, você tá vendo. E seja o parto pela via que for, seja vaginal, seja o parto cesárea, seja ele em qualquer momento que for, você vê ali o patriarcado agindo de uma forma cruel em cima daquele ser, Já, tá vendo sabe? como é embutido? É, Olha, quando você tá chegando nesse mundo, você você tá, já tem acesso a isso. e você tá sofrendo violência. Então, para mim, a luta da dolagem, ela é uma luta que tira a dolagem e o parto humanizado da mão de uma burguesia, Uhum, né? Que diz só uhum. quem é rico pode pagar não sei quanto, pode ter um parto humanizado. É, e coloca ele numa forma mais de verdade, assim. Então, a dolagem, ela não é só no momento em que eu sou doula e que eu tô atendendo um parto. Ela acontece na minha troca com as outras mulheres, com mulheres que estão começando a passar pela experiência da gestação, ou pessoas, né, que estão começando a passar pela Uhum. experiência da gestação. É, isso me salva, poder falar sobre isso e olhar e trocar ideia e ouvir. E esse aprendizado mútuo que acontece nesse momento dessa conversa, Sim, sabe? Isso salva. Conversar com outras salva. tá. A menopausa, por exemplo, que é uma coisa que ninguém Ninguém, falava e exatamente. agora está sendo dito, A sabe? própria menstruação, que ainda é um tabu, e eu Meu falo, Deus, gente, gente. mas é uma coisa tão natural e não pode ser um tabu. Tem A uma gente coisa tem que falar bonita da sobre isso. menstruação, não sei se você já ouviu falar, que é, Ok. fala assim, que o mundo só vai deixar de ter guerra, que assim, fala que a terra precisa de sangue, Uhum. né? E por isso que tem guerra no mundo. Então, quando as pessoas que menstruam começam a depositar o seu sangue na terra, a terra não vai mais ter tanta sede de sangue e, e as guerras vão cessando. E eu acho isso simbólico de uma forma muito, eu acho muito amplo, né? Porque depositar a menstruação na terra para quem planta a menstruação, mas também colocar o seu sangue no fazer ali da terra e do, sabe, esse Sim, papel da transmutação e do poder sim. disso de acabar com esses males patriarcais. A guerra É, é é um mal do claro patriarcado, que é. né? Mulher faz guerra. Não tem, né? Não tem, não tem. Bicha. Não tem. Ah, você é louca. Bom, Rose acreditava no coletivo. Também acredito. Por mais difícil que seja, eu acredito, gente. Não é. Pensar e agir de forma coletiva no combate das desigualdades em geral, de gênero, social, político. Mais do que isso, ela acreditava que a mulher é a única saída de curar esse mundo doente. É onde eu abraço ela, porque eu acredito muito, sempre acreditei muito nisso. Porque a mulher é naturalmente coletiva. É a mulher quem amamenta. É ela quem dá vida. Para você, Hum. qual é a importância da mulher nessa reconstrução social que a gente está buscando? Em toda, né? Qual que é a importância toda, Meu querida? Deus, não tem nem, assim, o papel da mulher nessa reconstrução, ele é um papel
de um lugar que foi arrancado. E quando você está muito tempo sem gritar, minha irmã, o grito vem de um jeito que só a pessoa que foi emudecida consegue romper as amarras, assim. Porque só o grito dela tem essa potência. Engraçado você falar isso, me lembrou que as pesquisas das mulheres que eu fiz, de todas que a gente vai falar no podcast, eu comentei até isso com a Sol. Todas as pesquisas, todas, teve uma palavra que apareceu em todas essas mulheres que eu citei, que eu Hum. vou citar, né, que eu vou falar sobre. Que rebeldia. Sim. É uma palavra que aparece para descrevê-las, todas elas, a mesma palavra. E são mulheres completamente diferentes, de lutas muito parecidas, óbvio, mas que tiveram outras importantes papéis na nossa história, mas todas eram tidas como rebeldes. E aí vem esse negócio do grito. Só subversão, né? Só subversão poderá nos salvar. É, esse papel, é muito cruel isso de. Eu tô falando cruel hoje 1000 vezes. É porque é cruel, não É, tem outra palavra para descrever. não é? Porque não tem como. Como que você pensa nisso, né? É cruel. É cruel. É as mulheres que escutaram desde pequena assim, você vai falar isso? Eu escutei a minha Senta vida, direito, a minha infância fecha a inteira. perna, Eu cruza a perna. escutei, não vai arrumar confusão, presta atenção no que você vai falar. Isso não é coisa pra estar na boca de mulher. Isso eu já ouvi também. Eu escutei isso a minha infância e a minha adolescência inteira. E eu comecei a entender isso, eu tô com 37 anos. Eu comecei a entender isso agora, aos 37 anos, que isso aconteceu comigo. E que o motivo de eu gritar hoje, tudo que eu grito, é porque o meu grito foi segurado Segurado. desde antes. Sim, E a minha luta é não fazer isso com os meus filhos, sabe? sim. Tem uma filha que tem vulva, tem um filho que tem pipi, e isso vai ter que ser passado para os dois, Uhum, da, da, igual. sabe? O que esse órgão Uma vai das mudar coisas que ali? me matava quando eu era mais nova é. Ah, ele pode porque ele é menino. Eu falava, não. Nossa, isso Isso é uma também. coisa que pra mim, assim, eu nunca me calei, porque eu não, é, nunca entrou na minha E cabeça. você foi a difícil, com Ah, certeza. sim, eu Foi tida sou, como difícil até hoje. Eu sim, também. sim. A difícil. Não dá pra falar com ela. Não dá pra falar com ela. Não fala com ela. Não, se ela começar a militar, sai Aí, de perto. e minha irmã, é desse jeito. Então a importância da reconstrução é a gente. E aí a gente volta pra ética, onde a gente pode gritar, né, amiga? Uhum. Que a gente tem que nos salva, né? E tem que gritar porque precisa gritar e precisa gritar para ser respeitada, para conseguir fomento como os homens conseguem, com muito mais facilidade. Sim, se a gente não fizer barulho, a gente não consegue. Pois é. E precisava. Coletivamente falando, Tá. você, Hum, que é essa mulher que eu falo, sou apaixonada, né? E vamos. que acredita no seu coletivo. O que você acha que a gente poderia fazer para aumentar, para esses passos serem mais largos? Nessa transformação que ela precisa acontecer. Já era para ter acontecido. Eu ia falar para ontem, mas não, ela já tinha que ter acontecido há É, muito tempo. muito. Acho que a gente precisa se ouvir. Ouvir umas às Se outras. fortalecer, né? E escutar de verdade umas às outras. E escutar não só as que são semelhantes ali, né? Escutar todas. Eu acho que a gente não se escuta. A gente não foi ensinado a se escutar. Não, a gente foi Ensinar a gente a competir. a competir. E quando a gente se escuta, bom, você tem esse coletivo que são só mulheres. Olha a potência que é. É, E ele só é essa potência porque vocês se escutam. Onde eu tô, nos meus trabalhos todos também, vou te falar que, assim, 99,9% dos meus trabalhos, eu só trabalho com equipe de mulher. Mulher cis, mulher transgênero, pessoas não binárias. Não trabalho com homens, é raro trabalhar com homens. E nesses coletivos eu vejo o poder de escuta e de transformação. Então, quando a gente se e troca, escuta né? e troca, é quando a coisa acontece. E quando ela acontece, ela voa. É, Por isso ela que a galera explode, tem né? medo, entendeu? Por isso que falaram pra gente ficar quietinha. É. E nós somos a maioria, né? Então a gente tem que se escutar, segurar a onda do ego,
Porque o patriarcado tá aí pra falar do teu corpo, pra Uhum. comparar o teu corpo com o corpo de outra pessoa, pra comparar a tua idade com a idade de outra pessoa, Pra detonar sua pra autoestima. detonar a tua autoestima. E quando você escuta outra de verdade, você também fala de verdade. Quando você fala de verdade, você humaniza. E quando você humaniza, não tem pra que você competir. Sim. E uma coisa legal também da fala é que você também se escuta, né? Porra! Você coloca, você verbaliza, não fica na noia ali da cabeça, né? Exatamente, exatamente. Precisa criar lugares mais seguros, né? É. Pra gente, pra gente se transformar. Bom, assim como Muraro, você é escritora. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Quando que despertou? Você falou, eu preciso escrever. Cara, eu vi um documentário da Fernanda Young e ela fala assim no documentário: eu sabia que eu era escritora antes de eu aprender a escrever. E eu me identifiquei muito com isso. Porque para mim, o meu processo como escritora, ele não começou quando eu comecei a escrever, ele começou quando eu comecei a olhar o mundo. E quando o mundo começou a me atravessar. Eu acho que o mundo me atravessa desde que eu sou muito pequena. Talvez por isso um pouco do medo dos meus pais, assim, comigo, Sim, sabe? O mundo me atravessa muito. E quando eu percebi que ele atravessava, eu entendi que eu tinha que dar conta disso de outra forma. E a primeira. Teve uma época que eu fiquei obcecada, assim, eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos. Eu escrevia em todos os lugares. Eu escrevia em papel, na mesa, no armário, no espelho, eu escrevia em todo. Eu não conseguia segurar ainda, não tinha esse ímpeto capitalista de guardar pra mim, sim. Você porque precisava botar, eu precisava botar. mostrar. E é ingênuo, e é É, bonito, porque é o primeiro, né? sim, Quando você bota sem medo no mundo. sim, E quando eu comecei a botar isso no mundo, eu falei, eu preciso escrever. Mas eu entendi que eu era escritora quando eu percebi que eu podia morrer se eu não escrevesse. Comecei a entrar em depressão, assim. Eu fui muita coisa silenciada. dentro, né? Eu fui silenciada por um homem que eu tive um relacionamento, assim. E eu deixei aquilo acontecer de certa forma, num momento de muita fragilidade. E naquele momento ele me impediu de escrever. E eu morri um pouco ali. É queimado. É, foi uma das primeiras vezes que eu lembro, assim. E a partir do momento que eu falei, não, chega, e eu falei assim, então é isso, eu sou escritora. E publicar um livro também, eu acho que traz isso, que aí é esses resquícios, né, de fora para dentro do capitalismo, de Sim, e um pouco egóico também, mas que a gente precisa colocar no mundo. A gente precisa também conseguir capitalizar nossas coisas. A gente precisa poder sim, ser vista sim. e querer ser vista. A minha editora, ela fala uma coisa que eu acho engraçada, assim, a Débora Rendelli, ela falou, teve uma mostra, a gente teve uma mesa de conversa sobre mulheres no mercado editorial. Aí ela disse assim, sabe qual que é a diferença entre a mulher escritora e o homem escritor? O homem escritor anda sempre com o livro dele na bolsa. Em qualquer lugar, em qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai tirar um livro e vai falar assim: ah, falando nisso, eu tenho um livro para te entregar, eu sou escritor. Ele se autopromove. Ele se autopromove, ele acredita naquilo que ele está fazendo, por mais medíocre que seja. Porque Sim. tem um monte de escritor medíocre aí, ganhando prêmio, inclusive, Uhum. só porque é homem. Aliás, prêmio literário é outra coisa, né? É. Então ela disse isso. A gente precisa também andar com o nosso. A gente precisa ir nas feiras. A gente Sim. precisa ir atrás, ir Precisa nas colocar a editoras nossa cara lá no sol e também, falar o que eu né? faço é bom. O que eu faço é bom. Entende? Eles têm Sim, muita coragem de falar isso. Eles falam sem medo nenhum. Eles não têm culpa, não têm receio. A gente não, fica toda, ai, será que é? é, porque é embutido isso na gente. Você Sempre tem entende? a insegurança, E é bom pra quem isso? É bom pra eles, né, bicho? Estão ganhando sempre os prêmios literários tudo, amiga. é machista também esse meio, né? Olha as listas de Jabuti, olha as listas de Oceano, Some. olha as listas. Entende? Cruel, hein? É, Não tem outra palavra. não tem, é cruel. É cruel. Já tá acabando. Não, Nas filmagens, aquelas. vai ter churrasco depois. É, eu queria saber onde que a Gabi se encontra, se esbarra e se vê namorar. Sabe aonde? Eu fiquei muito pensando nisso esses dias, porque o convite para falar
sobre a Muraro e ter esse diálogo com ela, que ela tá aqui também agora, Tá. me mexeu em várias profundezas, assim. Assim como a Hilda Hilst faz, a gente tava conversando, a Hilda Hilst me lembra muito uma outra, assim. E a Muraro, ela tem uma frase que ela diz assim, eu quero ser obediente às minhas profundezas, obediente à minha profundidade. E eu acho que eu me encontro com ela nesse processo de aprender a ser obediente na minha profundidade. Porque quando eu sou obediente à minha profundeza, eu tô colocando no mundo a coisa mais sincera e mais consistente que eu posso. E que aí é imbatível e ninguém consegue perfurar com essa maldade toda, com esse controle todo. Eu acho que eu dialogo com ela. Para mim, ainda é uma tentativa, uma construção para ela, uma coisa já, porque ela é referência, Sim. mas isso, É, onde obediente à você profundidade, não é? Bom, vou fazer um quadro com você rapidinho. Eu tô muito Ai, ansiosa esse pra quadro chama você. Devolve. Para! Ai, tem que devolver o que tiraram da gente, amiga. Vamos ver que eu consigo, porque geminiano é difícil. Ó, eu vou falar uma palavra e você vai me devolver com uma frase. Tá bom. Feminismo. Filosofia, mudança de paradigma. Igualdade de gênero. Igualdade de gênero. Igualdade de gênero é um sonho possível, mas que precisa ser pensado com muito cuidado. Coletivo. O contrário disso é a morte. O contrário de coletivo. Abismo, né? Política. Ai, eu já quero É, fazer um podcast falando sobre política com você, eu quero então. tanto, Já amiga, até quero, arrepio aqui, eu tô toda já quero um arrepiada. episódio falando sobre Eu política. quero também. Política era para ser uma coisa tão interessante. É, ter uma ferramenta Era poderosíssima, para né? ser uma ferramenta poderosa. Que ajudaria muitas pessoas. Meu Deus. O mundo, né? Palavra, né? Rebelde. Somos. Somos mesmo. E Muraro. A Muraro, ela é aquela que vê para dentro. E a sabedoria dela tá inteira partindo disso. Ela é a que olha pra dentro mesmo. Ela vê o mundo a partir de dentro dela, né? Até aquele livro 6 meses que fui homem, né? Uhum. Que ela fala sobre a política, o processo dela dentro da política e tal. E sempre que eu vejo uma mulher na política, eu falo assim, nossa, bicho, essa pessoa deve estar passando um perereco aí. Nada fácil, né? Temos aí nossa presidenta que sofreu um golpe misógino. Então, todas as vezes que eu vejo uma mulher na política, seja uma mulher transgênero, uma mulher cisgênero, eu falo, essa é braba. Essa é brabíssima. Brabíssima, assim, sabe? Então, Muraro, ela traz essa coragem, mas também com deboche, né? Ela é essa mulher. É, Ela é pouca gente, é né? a bruxa sábia, é a bruxa suja, aquela bruxa, sabe, que Que fala não da. tem medo de ser bruxa. É, E de ter o título de sou bruxa sim. é. Sou bruxa sim. Se precisar de uma verruga na ponta do nariz, terei. Aqui, ó! É. É Muraro. É isso, meu amor, muito Ai, obrigada. foi tão delicioso. Foi muito gostoso, eu quero mais. Mas eu também, gente, mas eu acho que eu tô preparada pra ficar até as 12 da noite. Muito obrigada, eu fiquei honrada, Eu que porque vocês, agradeço, meu assim, amor. vocês são referência pra mim. Vocês são referência de coragem. E eu quero, assim, E ter um você, pouquinho dessa coragem que e vocês você é têm, assim, referência pra bicho. gente de potência, Ah, de se colocar nesse mundo, se coloca mais nesse mundo cada vez mais mesmo, sem medo. ah, Esse mundo precisa da sua força, da sua sensibilidade. Você vê o mundo, pelo que eu vejo nas suas palavras, de uma forma muito intensa. Isso é para poucos, sabia? Isso é para poucos, essa sensibilidade não é para qualquer um não, meu amor. Porque você não é qualquer um. Eu desejo que o mundo inteiro te conheça. Mas é por isso que a gente se encontrou nessa bola de pedra, né? Porque a gente tá meio de uma bola de pedra, num vácuo,
vagando pelo nada, aí a Sim. gente se tromba, a gente Se podia estar em qualquer conecta. lugar, eu podia estar morando lá na Colômbia e você podia estar na China, Uhum. mas a gente está aqui. Exatamente, que sorte a nossa, né? Ah! Obrigada, Meu amor, muito, muito, obrigada. muito, muito obrigada por essa potência, por aceitar estar comigo Você é louca, eu nessa. tô toda arrepiada da hora que eu Ah, cheguei aqui até agora. mas não tem como, né? Essa Hum. conexão é de verdade. Minha admiração por você é gigantesca. Ah, Como mulher, como mãe, como pessoa. Eu acho você uma pessoa necessária para si. é recíproco, é completamente verdadeiro. Você é necessária, sua voz é necessária para si. Não esqueça disso, minha Perfeita. morada. Ai, eu Eu perfeita! tenho uma. Meus amores, esse foi Mulheridade Passado e Presente. E esse projeto só foi possível graças à PENAB, então meu agradecimento vai à Prefeitura de Hortolândia, ao Ministério da Cultura e ao Governo Federal.